Gente, seguinte, essa mudança de tempo, muita chuva, mais de 20 mil atendimentos por conta das síndromes respiratórias foram realizados aqui em Salvador entre os dias 20 de abril e 20 de maio. Um mês, hein? A gente tem um inverno a caminho, que vem uma mudança de clima, tudo isso influencia para o aumento da demanda. Já quero chamar a Lara Linhares para a gente conversar sobre esse assunto. Lara, a gente falava agora há pouco, né? As crianças são as mais afetadas quando a gente fala dessas síndromes respiratórias, né? Vai para a escolinha, acaba pegando do colega, volta para casa doente, é uma semana em casa se recuperando, uma semana na escola doente de novo, né? Bom dia de novo. Isso mesmo, Silvana. A gente que convive com criança, a gente sabe que é o que acontece mesmo nessa época do ano, né? Uma criança fica doente, vai para a escola, se encontra, a gente sabe que é observado um aumento no número de viroses e de síndromes respiratórias. Eu vou conversar agora com a Adielma Nizarala, que é infectologista da Secretaria Municipal de Saúde. Adielma, a gente estava conversando, Silvana falando no estúdio, sobre esse número, né? 20 mil atendimentos pediátricos realizados entre o dia 20 de abril e 20 de maio. O número chama a nossa atenção, mas é compatível com essa época do ano que a gente realmente sabe que existe esse aumento no número de viroses e pessoas com síndromes respiratórias? Sim, a partir de março, né, quando a gente começa a entrar no outono, a gente começa a ter esse aumento de temperatura, com chuva, isso favorece não só a aglomeração das pessoas, como também a disseminação de vírus respiratórios. Então a gente já espera nesse período um aumento do número de casos de síndromes gripais, síndromes respiratórias, aí a partir de março. Quais os cuidados que pais responsáveis, né, de crianças devem ter essa época do ano? Que cuidados devem ser reforçados para evitar realmente esse contágio? Bom, além da questão da higiene, né, da lavagem das mãos, desse cuidado em casa, se a criança estiver gripada, não encaminhar para a escola e principalmente a gente fazer a vacinação dessas crianças. É muito importante que a gente mantenha a vacinação em dia, porque isso diminui o número de casos, diminui a circulação viral, diminui a quantidade de casos graves da doença. Então, como principal ferramenta para a gente combater esse número de casos é a vacinação. A gente falou, você está falando em vacinação, cerca de 14% do público-alvo, que é crianças com mais de 6 meses e menores de 6 anos de idade, foram vacinadas até o momento, que representa cerca de 27 mil crianças. É um número pequeno ainda, Adielma, é importante que esses responsáveis tenham esse cuidado com a vacinação nesse período? Com certeza, é um número muito pequeno e a gente faz aqui um chamamento aos pais, aos responsáveis por crianças, principalmente aquelas crianças com menos de 6 anos de idade, que levem seus filhos para serem vacinados. A vacinação é a única forma que a gente tem de diminuir a circulação do vírus, diminuir a quantidade de casos graves, diminuir o número de óbitos por uma doença que é imunoprevenível. Então, assim, vamos lá, vamos levar seu filho para ser vacinado. Adielma, a gente tem falado aqui sobre esse público infantil, né? Principalmente os cuidados com esse público, esse aumento que foi registrado, mas nessa época a gente tem também o cuidado com os idosos também, né? É importante também que essa população se vacine. Com certeza, toda a população que é público-alvo, como os idosos, as grávidas, as crianças, a população indígena, adolescentes em situação de privação de liberdade, situação de morador de rua, então todo esse público ele é alvo para a vacinação. Devem ser vacinados, né? A Adielma Nizarala é infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, falando para a gente sobre os cuidados que devem ser reforçados nesse período, Silvana.